Então, eu trouxe essa questão da agressividade, ela fica mais pontual, mas eu quero já deixar um alerta para as famílias, né, se conectarem muito com as escolas, com o seu dia a dia ali, e começar a entender o que tem por trás do comportamento da criança. Se é uma criança mais quietinha, será que ela está conseguindo se expressar? Será que ela fala não para os outros ou ela fala não para ela mesma? Perfeito. Porque quando alguém chega e fala, não sei falar não, eu falo, sabe sim, você fala não para você mesmo. Você acaba abafando seus desejos para satisfazer a vontade de um outro. Perfeito. E a gente precisa ter esse olhar ali, né? Fica como um alerta para as famílias para poder perceber. Olá, gente querida! Que alegria! Começando mais uma temporada do nosso podcast Estrela Guia. Esse lugar que a gente vem com casos que merecem ser compartilhados. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Criança Sem Limites, Temperamento Sem Limites e também da disciplina do equilíbrio, porque a gente quer educar as crianças sem cair no autoritarismo e também sem cair na permissividade, né, gente? Equilíbrio. E tem jeito, graças a Deus que tem jeito. Vamos junto! Hoje a gente está aqui com uma convidada queridíssima que eu já quis trazer em outras temporadas, de tanto que eu adoro ela, e ainda não tinha conseguido, mas dessa vez deu certo e eu tô muito, muito, muito feliz e eu já vou contar para vocês quem é. E também quero dizer que essa temporada tem o patrocínio da Gisele Kids. Gente, deixa eu mostrar para vocês tudo que a Gisele Kids tem para nós. Olha só, isso aqui é um home spray de coragem, baseado em óleo essencial para as crianças e óleos essenciais para aplicar mesmo nas crianças. Ansiedade, concentração. Às vezes a gente precisa de um apoio, de uma forcinha, né? E aqui, ó, Bernardo o Corajoso. Olha que lindo. Aqui ele conta exatamente a história de como pode ser usado esses reforços que também são âncoras, né? Às vezes, além do efeito do óleo essencial, a crença da criança de que aquilo é uma essência de coragem, uma essência de concentração, ajuda muito. A PNL explica também sobre isso, né? Então, queria agradecer, Gisele Kids. Maravilhosa, Gisele. Conheço uma psicóloga linda, que inclusive vai estar nessa temporada também, contando algumas coisas pra gente. Mas hoje, quem tá aqui não é a Gisele. Hoje, quem tá aqui é a Yara Mastini. Tudo bem, querida? Oi, muito prazer, tudo bem, Isa? Que bom que deu certo agora, que né, bom. esse nosso encontro, que é sempre com muito carinho e muito amor, né? Que bom, muito, sempre. Eu admiro muito você, o seu trabalho, assim, Obrigada. É uma coisa muito especial te ter aqui. E eu queria fazer um brinde a esse momento. Muito bom, Muito querida. bom. Que bom que você está aqui. Conta pra gente, para começar, quem é Claro. Yara Mastini? Bom, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo em São Paulo, sou escritora também, tenho 15 livros já Uau. de participação, coordenação e, né, escrita ali, muito livro infantil, recursos terapêuticos e também dou aula em pós-graduação. Tenho uma equipe com 18 psicólogos hoje, onde coordeno também essa equipe para a gente acolher as famílias e olhar, né, para a criança ali, tentando tanto encontrar esse equilíbrio, que é fundamental, e hoje a gente tem, né, um mundo ali mais desequilibrado, onde a gente precisa parar para olhar e refletir e atuar, e também para promover esse desenvolvimento integral da criança. Maravilhosa, maravilhosa. E assim, fico pensando, né, você como mãe, como psicóloga, como essa pessoa que coordena essa turma de psicólogos, imagina a quantidade de casos que não devem ter na sua vida
né, interessantes e que merecem ser compartilhados, né? É difícil escolher, né? É difícil. Eu quero trazer alguma coisa com a minha filha. Hoje a minha filha, ela me demanda menos, né? Porque acho que são os papéis. Quando a gente fala em equilíbrio, é bem importante a gente entender que equilíbrio não é equidade. Eu não preciso ser mãe 30%, né? Trabalhadora ali, o meu perfil profissional 30%. Eu posso ter fases onde eu preciso estar mais atuante, mãe de uma criança pequena, né, de um bebê, ela precisa estar muito mais presente e a parte profissional fica um pouquinho menos naquele momento. Ela tem até uma pausa, fica nula durante o tempo ali do nascimento, do puerpério. Né? Hoje a Ana Júlia, ela faz o mês que vem 23 anos, ela tem 22, já tá no 5º ano de medicina. Uau! O curso demanda muito, então ela não tem muito tempo para mãe. Sim. Né? Muito estudo, muita prática, já é o internato. Então hoje eu tenho mais flexibilidade para estar mais presente até para o meu trabalho em si. Né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu falo que a gente tem equilíbrio de linha do tempo. Exatamente. Equilíbrio de linha do tempo, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que todo dia precisa terminar igual para todas as funções, aquela entrega, e não é sobre isso, né? Inclusive, mesmo agora, que a sua menina já vai fazer 23, se ela tiver uma demanda, você vai pausar um pouquinho as outras coisas ou diminuir a intensidade da entrega nas outras coisas para atender a demanda. Exatamente. E depois você vai recompensar ou compensar aquilo que ficou de lado um pouquinho. Não só dos filhos, muitas vezes vem demandas novas como dos pais. Sim. Né? Os nossos pais cada vez envelhecendo, quanto as pessoas precisam às vezes de troca de papéis. Onde eu fui sempre cuidada, mas agora eu posso ser o cuidador. De cuidar, perfeito, perfeito. E até do trabalho. Às vezes tem uma demanda maior do trabalho, você tem por um período uma dedicação até mais do que deveria, talvez, na nossa cabeça, né? A gente tá cheio da nossa cabeça dos deverias, né? Mas que daqui a pouco a gente entende que é pontual, é só nesse momento, terminou esse projeto, né, a gente vai com mais tranquilidade e tal. Então, esses dias eu escutei uma pessoa falando, eu não sou esse negócio, essa ilusão do equilíbrio, não. Aí na continuidade da narrativa dela, ela falou exatamente isso. Tem hora que eu tô mais focada no trabalho, tem hora que eu tô entregando mais pros meninos que estão demandando e tal. Eu falei, então tem equilíbrio. Só não é na ilusão de que todo dia vai terminar 30, igual você falou, né? Em todas as áreas da vida igual, né? Não é por aí. Muito bom. E de todos os casos, meu Deus, qual você escolheu, Yara, que merece ser compartilhado? Hoje eu escolhi um paciente, né, muito querido, e eu vou colocar o nome dele como Robertinho, aqui pra gente poder falar sobre ele. Ele é bem especial porque a demanda que chegou no consultório, ele tinha 5 anos e foi uma demanda de agressividade. É interessante a gente pensar nessa demanda antes, né? De falar sobre a criança ou a família. É muito comum hoje as escolas atuarem como esse facilitador para falar mesmo para os pais procurarem uma ajuda profissional, indicar ali um acompanhamento. Eles acabam verificando um prejuízo nas relações, né, interpessoais, nas amizades, na parte cognitiva. Então, eles conseguem direcionar. É um direcionamento diferente, mas que eu acho que é muito importante porque algumas famílias não percebem e também têm comportamentos diferentes em ambientes diferentes. Mas quando vem uma queixa de agressividade, né, que a criança às vezes está tendo esse prejuízo de bater nos amiguinhos, e isso acaba gerando um desconforto com outras famílias, que acabam, né, vai até a escola, coloca ali alguma queixa, enfim. É importante também a gente pensar o quanto essa queixa chama atenção e muitas vezes uma criança mais quietinha, né, que fica ali, não tem muito a opinião, não é percebida pela escola, o quanto às vezes a gente deixa de olhar para essa criança
e percebendo que essa é a criança que faz vários nozinhos dentro dela e que precisa de muita ajuda. Sim. Então, eu trouxe essa questão da agressividade, ela fica mais pontual, mas eu quero já deixar um alerta para as famílias, né, se conectarem muito com as escolas, com o seu dia a dia ali e começar a entender o que tem por trás do comportamento da criança. Se é uma criança mais quietinha, será que ela está conseguindo se expressar? Será que ela fala não para os outros ou ela fala não para ela mesma? Perfeito. Porque quando alguém chega e fala, não sei falar não, eu falo, sabe sim, você fala não para você mesmo. Você acaba abafando seus desejos para satisfazer a vontade de um outro. Perfeito. E a gente precisa ter esse olhar ali, né? Fica como um alerta para as famílias para poder perceber. Mas desculpa, é irresistível. Essa ressignificação de eu não sei falar não, sabe sim, você fala não o tempo inteiro para você mesma, para dizer sim ao outro e não saber, e achar que não sabe falar não, é porque você não fala não pro outro, mas para isso você fala assim, fala não para você o tempo inteiro, né? Exatamente. Sensacional. E às vezes não é nem consciente, a pessoa não consegue saber, mas por exemplo, né, pistas. Será que eu sou uma pessoa que falo muito não pra mim? Vai num restaurante, você escolhe o que você realmente quer comer? Ou você vai sempre no que o outro pede pra dois, o que o marido coloca, o que o filho coloca, né? Não, tanto faz. Pode ser, hoje é sua vez de escolher. Será que eu estou me neutralizando demais? Ou eu consigo esse equilíbrio de ouvir o outro também é importante. Mas eu tenho que fazer as escolhas também na vida, né? É muito importante. E eu acho que a gente está vivendo um mundo de tantas dualidades, tá tão dualista, que às vezes a gente fala uma coisa como essa, por exemplo, aí a pessoa fala assim, não, eu sempre escolho o meu... Também sempre. Também sempre. Né? Então, é por isso que eu acho que é o desafio do equilíbrio, né? Foi por isso que eu fui em busca dessa palavrinha quando a gente foi criar a metodologia, né? Porque fala exatamente essa... Dá para ser no meio, né? Ou pelo menos em busca. A gente não vai estar sempre no equilíbrio, vai estar sempre, não é isso, né? Mas assim, buscando pelo menos, né? Porque aí a gente não fica só cedendo ou só cuidando do próprio espaço também, desesperada e nunca podendo ceder, né? E eu acho que quem cuida desse próprio espaço nem cuida. Porque é tão assim de, né, faço, mas será que ela realmente está olhando para ela? Sim. Será que não tem um prazer ceder e deixar o outro escolher e ver né, o quanto é bonito você praticar a empatia, a generosidade, o quanto praticar a bondade com o outro faz bem pra gente também, né? E é o caminho de cada um, né? Porque algumas pessoas vêm ou de natureza, ou até mesmo do ambiente, da criação, né? Da forma como foi conduzida, com uma tendência para a vida adulta. Então, se eu tenho a tendência a sempre querer eu, então eu sei que o meu caminho de evolução é pensar no outro. Se ao contrário, eu tô sempre pensando o outro, então o meu caminho de evolução é pensar em mim, né? É cada um o seu caminho, o que lhe falta. É isso mesmo. Mas vamos falar então sobre Robertinho, que é uma criança maravilhosa. Ele chegou para mim com 5 anos e encantador, com essa queixa de agressividade, onde não existia 1% de agressividade durante as sessões. Uau! E eu falei, meu Deus, onde que tá a agressividade dessa criança? Eu utilizo muitos recursos terapêuticos, né? Os livros infantis fazem parte de todas as sessões que a gente realiza no consultório. Legal. O livro infantil, ele é muito importante, porque a gente utiliza sem um julgamento. Então, quando a gente fala para a criança, por exemplo... não pode bater no seu amiguinho. Mas por que não? Se foi uma injustiça, se eu fui me defender, se eu tive, né? Quando eu trago um contexto fora daquele vivido pelo indivíduo, é muito mais fácil a gente refletir e entender a situação. Perfeito. E isso independente da idade. Com adultos, se eu chego e falo, olha, você não está olhando para sua esposa, tenta, né, verificar ali o romantismo que ela espera, como que você... Não, imagina, eu sou super romântica, eu espero... É difícil a pessoa se ver. Sim. Mas quando ela vê uma situação fora de descolada dela, descolada, né? É muito mais fácil. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, se eu trago um livrinho infantil e falo ali para ela que
né? Se ela não comer a salada, não comer com equilíbrio, as cores do prato, vai ficar doente. A criança, muitas vezes, ela fala, não, mas nunca ficou, né? Ela nunca percebeu nela. Mas quando ela vê, ela fala assim, mas eu como, tia Yara? Eu faço isso. Porque é muito mais fácil a associação para depois acontecer a internalização. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente vai tendo o amadurecimento das funções executivas, que são habilidades cognitivas que elas vão adquirindo para poder lidar com o mundo, poder lidar com o outro e até consigo mesma. Então, essa função executiva de associar, ela vem antes do que o entendimento em mim mesmo. Sim. É mais difícil olhar para mim, é mais difícil eu ver meus erros do que ver os erros das outras pessoas. Sim. E quando você está olhando para o próprio erro, vem um sentimento, vem uma coisa meio de querer se defender, ou de querer se julgar e se punir por aquilo. E às vezes isso também atrapalha. Às vezes a criança se fecha, até o adulto, como você disse, né? Então, quando a gente está falando de uma metáfora, de uma história, de uma outra coisa, eu tô livre, eu tô aberta para receber o aprendizado de fato, sem ficar me julgando, sem ficar me condenando ali dentro, ou me defendendo, né? Então, você realmente tem um caminho mais livre, né? Jesus sabia disso, né? O autor de tantas parábolas, né? Por que será, né? São sempre isso, né? Essas reflexões, assim, que eu acho que faz a gente ir além, né? E até para poder aprender mesmo, porque tem vários livros, tem um que é muito bonito, que ele fala exatamente sobre várias passagens, né? Que fala da raposa, não sei se você conhece esse, o menino, a raposa, o cavalo, que ele fala muito isso, né? Qual foi o seu maior ato de coragem? E ele fala, pedir ajuda. Então, quando eu olho para mim e vejo que eu preciso pedir ajuda, que eu não consigo, isso é um ato de coragem. Sim. Né? Você sabe que quando eu tava com isso aqui, trazendo pra cá hoje, eu falei, gente, Yara vai gostar dessa ideia. Gisele Kids acertou. Acertou, porque a gente usa muito. Então, por exemplo, quando tem um livro ainda e a gente utiliza um recurso terapêutico em conjunto, a gente está trazendo um material concreto. Sim. A criança, ela é mais difícil dela entender no linear. Então, utilizar livros infantis é muito bom porque ele já é um objeto concreto em si, mas ele ainda é linear. Se você complementa com o spray da coragem, muito onde legal. você também acaba mexendo, que tem os brilhos e faz a respiração para se autorregular, é muito mais fácil quando eu vejo a criança o objeto, apalpando, né? Tangibiliza a coragem. Tangibiliza. Né? E além legal. do cheiro, ele tem esse brilho. Então, eu posso ir respirando, porque a coragem, ela vai crescendo dentro da criança. Eu vou me preparando para aquele ato. A gente sempre não faz para poder, né? Aquela respiração profunda e vai, o impulso. Então, muito esse legal. Impulso, ele vem tanto de uma história, se alguém conseguiu, eu associo e eu posso conseguir também, né? Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa. Você falou que tinha zero agressividade nas consultas. Exatamente. Eu não conseguia ver. Inclusive, assim, era uma criança que amava a natureza, ama a natureza, animaizinhos, insetos. Passei vários apuros e desafios. Teve um dia que ele trouxe, né, 2 copinhos ali com lesmas. E ele falava, tia Yara… Cadê o spray da coragem? Olha que gracinha, minhas lesmas. Você não quer fazer carinho? E eu falei, meu Deus, agora como eu vou, né, fazer um carinho nessa lesma? E eu falei assim, olha, tia Yara, hoje tá muito espirrando, tô com alergia. Toda vez que eu espirro, eu coloco a mão na frente do nariz. Então, eu bloqueio do ambiente os meus vírus, mas eles ficam na minha mão. Se eu passar a mão na sua lesma, corre o risco, né, de vir um vírus nela. Você acha que é seguro eu fazer um carinho na sua lesma? E aí a gente passa por toda essa metodologia também, de envolver a criança naquela decisão. Não, tia Yara, acho que é melhor você não fazer carinho na minha lesma. E a gente vai, né, é sempre assim. Criança entra no mundo dela
para trazer para o seu. E foi assim um atendimento que começou em julho, nas férias, né? Os pais, uma família muito maravilhosa, que compreendeu o contexto, que tinha muitos valores cristãos. Então, assim, para eles, além de ser um prejuízo para a criança, a agressividade, bater nos amiguinhos na escola, era um contexto que não vinha da família. Não tem uma família, né, com essa agressividade. Eu não conseguia perceber, porque era sempre ajudar o bichinho, tirar aquele bichinho, sabe, do caminho, enfim. E aí eu chamei um dia a irmã para fazer parte de uma sessão. Porque o espaço terapêutico, é muito importante a gente ressaltar, é um ambiente lúdico, preparado para a criança. A gente tem uma programação, dependendo da metodologia, porque na psicologia a gente tem muitas metodologias, abordagens mesmo de atuação. Possibilidades, né? Eu atuo com uma que chama terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem um protocolo de atendimento para cada, né, para trabalhar a ansiedade, para trabalhar a agressividade, existe, mas que nada pode ser rígido. Cada família, cada criança é única. Sim. Por isso que eu fico assim, utilizo muitos livros com dicas, mas nunca levem isso como uma verdade. Porque pode funcionar muito bem para uma criança, mas para uma outra não. Perfeito. Então, existe o quê? Existe os fundamentos, a gente precisa saber os recursos e cada família tem que testar, cada profissional tem que testar e ver se funciona ou não com o seu paciente. Né? E aí eu chamei a criança, né? Aí eu na hora veio aquele estalo, não é uma agressividade, é uma impulsividade. Então, no meio do jogo, ele falava, vai logo, sua vez! Ele gritava com muita intensidade para a irmãzinha. Mas isso nunca aconteceu com nós dois, porque é um ambiente só dele, onde ele tem 100% da minha atenção. É um ambiente programado. Sim. Por isso que é importante todo profissional fazer essa ligação, essa tríade que a gente fala, né? A criança tem que estar ali no meio do triângulo. Sempre uma comunicação intensa com a família, com os profissionais que atende, com a escola, o próprio psicólogo e a criança nesse meio. Ela precisa ser compreendida, né, por todos ali que estão acolhendo ela nessa situação. E aí a gente começou a ver de uma outra forma, de autorregulação, para, né, a sua maneira ali de lidar com o outro, de uma maneira respeitosa. Pares, no caso ali, né? Com não os pares. O adulto, né? Exatamente. E compreendendo. E aí é um trabalho pontual que, né, a família, a gente chama a família sempre uma comunicação muito intensa. Quanto menor a idade da criança, mais a gente vai trazendo ali para fazer essas devolutivas com os pais. Então, não existe atendimento infantil sem envolvimento dos pais. Não existe. Boa. Tem sempre, a gente precisa desse ambiente e é muito mais eficaz quando eu estendo essa metodologia além da sessão. Geralmente a sessão tem 50 minutos, 1 hora, uma vez por semana. Eu preciso enviar uma ferramenta, um recurso, uma tarefa de casa. Isso a gente trabalha muito na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Eu falo que se a gente pudesse fazer uma metáfora, né? A criança é o peixe, a família é o aquário. Né? E quando o peixe não tá bem, onde você põe o remédio? Na água. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você está trazendo, né? O ambiente... Você vai ali conversar com o peixinho por 1 hora na semana e vai mandar alguma coisinha para tratar a água no resto da semana até você ter de novo a criança ali, né? Você fala pro peixe, respira mais rápido, segura um pouco mais, lida com o que você tem nesse ambiente que não está ok. E em contrapartida, a gente vai tentando, porque também não, né? Eu tenho a criança comigo. Muitas vezes eu tenho pais separados, ambientes distintos. Então, eu tenho que entender qual é esse ambiente que ela está vivenciando nesse momento e o quanto eu posso potencializar através do recurso e através daquela família. Porque não existe um certo e errado. Existe o profissional que acolhe, que entende, que vê as limitações e que traz ferramentas para eles colocarem em ação. Né? E também para lidarem. Às vezes algumas coisas você sabe que não tem potencial de mudança, mas que a criança vai ter que lidar. Como que ela vai conviver com aquilo, não é? Exatamente. E a gente foi conduzindo, então, esse caso, né, com essa especificidade. O mais interessante é que logo
a escola depois, né, voltaram às aulas, consegui conversar com a escola, tive momentos ali de troca, e a escola, e é engraçado também que quando a escola sabe que a criança está passando por um profissional, parece que eles olham também com outros olhos, porque eu faço reunião com a escola, no mínimo uma vez a cada semestre, dependendo da criança tem até 2 por semestre, então são 2 reuniões por ano, e nesse momento eu pergunto muito, então a escola precisa estar preparada para responder. Sim. Então existe um olhar acolhedor que essa criança, ela, sabe, tem um profissional envolvido, Tá sendo a visto, família… né? Ele está sendo visto e a escola também se compromete. Eu acho que também vem ganhos, assim, né, dessa natureza. Muito legal. E a gente foi fazendo esse trabalho, então, de compreender. E depois teve até o momento que ele começou a aparecer com os machucadinhos, sabe? Eu falei, opa, peraí, o equilíbrio, não pode também deixar. Tem que falar o não, mas não explodir nesse momento, onde a gente tem um recurso de autorregulação, né, do seu temperamento, da sua forma de agir. Mas o estilo de comunicação precisa ser ali, né, colocado no dia a dia. Né? Então, na verdade, o que estava sendo identificado como agressividade, você entende como impulsividade nesse caso. Isso, impulsividade. E logo foi feito, né, esse olhar. E ao mesmo tempo, um olhar para as potencialidades da criança. Porque aquilo que… então, as crianças não conseguiam, naquela idade, ver o quanto a natureza era importante para ele. Então, se alguém arrancava uma plantinha, matava um bichinho, era uma escola que tinha muitos animaizinhos. E ele sofria. Ele sofria e reagia. Então, a gente começou a trazer essa escola para também trazer esses pontos positivos e fazer essa psicoeducação para ele também se sentir ali mais acolhido, porque… se a criança é muito impulsiva e alguém tá batendo no calo dela, vai ter uma explosão. Sim. Eles não têm como se autorregular. Vai aprendendo, eu tenho meu mecanismo, eu consegui respirar, a Tiara falei pra professora, porque eles vão tendo esse mecanismo do que fazer, né? Pra logo preparando a criança pra vida, né? E uma criança dessa… geralmente é uma criança que tem muita energia. Muita energia. Tem muito ali dentro, né? E se a gente não conseguir canalizar isso, colocar um foco para saída, para liberar essa energia de alguma maneira produtiva, às vezes ela sai de uma maneira violenta. Exatamente. Né? E a compreensão desse contexto, né? Então, é uma criança que ela é muito intensa, impulsiva, mas ao mesmo tempo criativa demais, sabe? E esforçada, uma família que, olha, a família foi sendo envolvida. Então, hoje a família pega também a potencialidade e traz o material de desejo, as necessidades dessa criança, entende e potencializa através dos valores da família. A gente precisa trazer também contexto de qual é o valor da família. É uma família que trabalha o respeito, é uma família que trabalha a compaixão. Então, a gente valoriza, envolve a família para trazer, né, essas questões que auxiliam no dia a dia também da formação desse indivíduo, né? Que legal. Foi um trabalho assim. Mas legal. Teve um momento onde a gente precisou compreender para poder ver esse contexto, porque… ao mesmo tempo que você vê as suas potencialidades, então, né, teve um dia que a gente entrou no elevador e ele estava falando e todo mundo ouvindo, né, nesse percurso do elevador que é tão riquíssimo, acontece tantas coisas, né, Sim. que as crianças… Esse consultório que ele era atendido nesse momento, a recepção ficava no térreo, eu busco a criança, subo até o 10º andar e nesse percurso tinham outras pessoas e as crianças me viam, já começavam a falar. Já começava a sessão ali. Já começava a sessão ali. E um dia um falou assim, nossa, ele entende muito, né, sobre os animais, sobre os insetos. Eu falei assim, quando ele crescer, ele quer ser biólogo. E ele falou assim, não, eu já sou. Eu já sou biólogo, eu já estudo e já faço as minhas experiências, né? E eu falei, é verdade, ele já é biólogo. Eu falei, desculpa, porque depois você vai só formalizar. Mas você já é, perfeito, né? E a gente vai entendendo esse contexto. E por isso, ser isso, ter um tema onde tão cedo ele identificou essa paixão, né, essa linha ali de desenvolvimento, alguns outros ficavam de lado.
Então, por exemplo, o futebol era um tema que ele não gostava. Não tinha também na família o envolvimento. E na escola era um movimento muito forte para o futebol. Então, na hora do intervalo, todas as outras crianças iam pro futebol, faziam ali, né? Logo no Brasil, né? No Brasil, era época assim, que vem época de Copa, de álbum de figurinha, isso vira um boom. Mas não era um tema de interesse, né? Então, o que acontece? Existe ali um momento onde ele se identifica mais com as meninas, porque é um estilo de trabalhar essa criatividade, de cuidar do animalzinho, de plantar, da semente, tinha assim as evoluções, né, a pupa, a joaninha, o que mudava, sabe, era algo que fazia parte mesmo do contexto. Belezinha. E teve uma vez, né, que veio, até a escola percebeu isso, veio um relato, né, de falar assim, olha, eu não quero ser mais menino, eu quero morrer e nascer menina. Uau. E aí, quando eu fui fazer a investigação, não é algo simples, como eu tô trazendo aqui. Claro. Mas é algo bem assim, pontual, que não tinha nada relacionado ao gênero. E sim ao pertencimento. Perfeito. Uma criança falou, você devia nascer menininha, porque você só tem amigas meninas. Que era um outro da turma, que era aquele que também batia nos outros, um grandão, do futebol, o líder. Como pode? Não quer, né? Você nem sabe futebol, você é menininha. E ele começou, poxa, eu tenho muitas amigas, gosto muito das minhas amigas, a gente brinca de coisas juntas ali com a natureza. E não tinha esse envolvimento, né? E aí foi feito todo um outro trabalho de compreender, né, exatamente as suas habilidades ou não, esses pares da escola entrar nessa compreensão também e auxiliar nesses movimentos de grupo e também de estereótipos, né? Estereótipos, exatamente. E trazer a família, porque era um contexto, naquele momento, onde o pai também está muito sobrecarregado e existe muita presença da mãe, da irmã e o pai um pouquinho mais distante. Perfeito. Então, esse pai também começou a estar mais juntos e, né, trabalhando ali, não no futebol, mas teve um momento ali de cuidado com o carro, que era o que o pai gostava muito, trazia coisas do trabalho, o trabalho era interessante também para a criança, tinha esse envolvimento, então a gente foi crescendo ali o vínculo, sempre em companhia, né, sempre em conjunto com a família para poder potencializar. Isso que você está trazendo é tão rico, tão rico, tão rico, porque às vezes existe essa queixa, sim, né, de o meu filho disse que quer ser menina, ou começa a se interessar muito por coisas femininas, e quando você vai ver, a vida da criança está completamente preenchida pelo universo feminino, porque o pai está muito distanciado no trabalho, né? E é tão sem perceber, né? É tão automático, né? E às vezes com o foco de oferecer para a família o conforto, né? O bem-estar, né? A viagem, o colégio bom. Então, com a melhor das intenções, né? Isso. Por isso que é lindo ter um olhar de fora para falar, tem isso aqui. Tá ficando pouco tempo com ele, assim, né? E aí, no pouco tempo, o universo masculino que ele poderia estar, né, comendo, absorvendo, sentindo, se nutrindo, se identificando, não tá acontecendo. Opa, que bom, né, que você me mostrou isso. Que bom que a gente agora sabe disso, né? E aí vai desenvolvendo aquele relacionamento mais próximo ali e as coisas vão entrando nos eixos, né? E a outra coisa que essa sua fala me traz é quantas formas de ser menino exatamente, existem, né? Não é? Hoje em dia, eu tenho uma outra menininha que eu acompanho que Isa, desde os 3 anos, ela é a primeira a estar na quadra de futebol. Beleza. Ela ama, sabe? Ela tá lá, ela quer ganhar o uniforme. É um esporte que hoje a gente vê, até agora na Olimpíadas, né? O quanto que as mulheres trouxeram essa alegria para o Brasil. O quanto a gente precisa olhar, não entender o gênero, mas a potencialização da criança como um todo. Sim. E a família enxergar essas necessidades e criar esse recurso. Oportunizar. Na terapia,
na terapia infantil, que é o que eu atuo, com crianças e adolescentes, mas uma terapia como um todo, independente da queixa, se é uma criança que tem muitos medos, se é uma criança que gostaria de ter mais amigos e não tem, se é uma criança muito intensa, muito hiperativa e tem prejuízos porque não consegue conter ali a sua energia. Então, independente do contexto, dois tópicos é fundamental para a gente desenvolver. Um deles, a autoestima. Sim. Então, o solo é a autoestima de qualquer atendimento, né, infantil. Se a criança ela tem uma autoestima comprometida, uma baixa autoestima, ela não consegue fazer as escolhas por ela cede. Ela vai ser aquele adolescente que o namorado vai chegar e falar, se você não transar comigo, eu termino com você. E ela não queria, e ela acaba fazendo, né, experimentando drogas, outras coisas que não gostaria, porque ela não consegue ter essa autoestima de olhar para ela e ver o que ela deseja ou não, né? E outro tópico que sempre acontece no desenvolvimento, né, nessa parte ali da terapia em si, é o aumento do repertório socioemocional. Então, as crianças ela aprende no setting, no espaço terapêutico, ampliar esse repertório, o que é saudade, o que é amor, o que é tristeza, por que cada emoção é importante, né, utilizando ali de diversos recursos, de filmes que a gente tem para poder interagir, para trazer a família mais próximo também. Esses dois pontos, independente da queixa, precisa sempre ser trabalhado e vai ter sempre como resultado de benefício. Essa criança vai ter uma autoestima melhorada na terapia e vai ter também o seu repertório ampliado. E por que é importante? Porque eu chego e falo, tô com muita ansiedade. Mas peraí, será que é uma ansiedade mesmo? Ou é uma euforia? A gente traz palavras assim pra criança. Porque você vai dormir amanhã na casa da sua amiguinha e você tá muito feliz. Eu acho que é uma euforia, porque eu tô muito feliz. Quando ela identifica o que ela sente, é muito mais fácil ela lidar com aquele sentimento, com aquela emoção no seu dia a dia. Sim. E quando a gente amplia o cardápio, a gente também tira, às vezes, o peso de algumas palavras, né? De algumas emoções. É muito interessante. Tem um estudo que fala exatamente sobre isso, do quanto as nossas palavras impactam no nosso sentir. A gente mudando as palavras, a intensidade das palavras. Nossa, eu estou muito ansiosa. Olha só o que a gente faz, né? Ou então, eu estou eufórica. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Né? Então, muda. É muito especial mesmo ter repertório, né? Ter vocabulário. Tem uma pesquisa que foi feita com prisioneiros nos Estados Unidos. E que ela associou a quantidade de vocabulário emocional ao uso da força física. Quanto mais os detentos tinham vocabulário emocional, menos eles iam para a força física para resolver suas questões. Quanto menos vocabulário emocional, ou seja, menos possibilidade de se expressar, né, verbalmente, mais eles iam para porrada. E isso é bacana porque eu vi um estudo no Brasil mesmo que fala sobre estilos parentais e essa questão, né, do vocabulário socioemocional. Então, pais permissivos, que são aqueles pais que negligenciam as suas vontades para fazer as vontades dos filhos, eles acabam não sendo exemplo de atuação. Perfeito. A gente acabou de falar que a criança ela aprende associando primeiro. Ela vê o ambiente para saber o que faz. Se ela tem uma ausência de exemplo, porque essa mãe nunca traz ali o que é certo, o que é errado, o que pode ou não traz esses limites, ela também não tem esse exemplo para a vida dela. E que isso causa depois, né? Toda a ação tem uma consequência, vai ter uma consequência. Então, esse estudo falava que os filhos de pais que eram ali, que existia uma parentalidade consciente, comunicativa, né, onde a gente tem essa troca, eles também conseguiram responder melhores. As questões da pesquisa era melhor respondida. Existia um repertório socioemocional, né? Pais autoritários era ainda melhor
do que pais permissivos. Uau. Os filhos de pais permissivos, eles não conseguiam nem responder o que esperavam ou não conseguiam olhar para si, porque esses pais nunca olharam para eles. Sim. Né? Então, como eles vão aprender isso? E aí, o repertório socioemocional deles ainda era mais rebaixado devido a essa ausência de modelo. Olha só que bizarrice. Então, nós estamos falando que a permissividade é ainda pior do que o autoritarismo. Em muitos Uau. estudos. Com agressividade também. Uau. Né? Às vezes a agressividade dessas crianças é maior quando tem esses pais, né, que são permissivos. O ideal, né, é a busca pelo equilíbrio, mas entre uma coisa e outra, né, a permissividade ainda está trazendo mais prejuízo. Mais prejuízos. Tem muitos estudos que falam sobre isso. E esses pais, eles são pais amorosos. Sim. Eles acham que estão fazendo o melhor, mas eles estão com essa falta de direcionamento. Perfeito. E de olhar para si. São pais que negligenciam seus próprios desejos, né? Então, a gente precisa… Por isso que é muito importante. Eles negligenciam tanto que é muito difícil chegar à terapia. Uhum. Hoje eu tenho dentro da minha equipe, a gente também realiza, e eu também realizo a psicoeducação parental, onde a gente traz o fundamento, né, da educação parental e da psicologia para poder permear essas ações, o quanto esses pais são importantes no dia a dia, né? E quando eu olho dessa maneira, esses pais permissivos, eles não vão buscar ajuda, porque eles não são treinados e não têm esse hábito de olhar para si. Mas quando o médico, a escola aponta, né, ajude o seu filho, esse profissional, de uma forma muito ética, envolve essa família e consegue fazer esse olhar, e a gente busca sempre a harmonia familiar, que é uma outra questão muito importante. Em toda a terapia, uma criança mais intencional, eu preciso dar repertório para esses pais para buscar essa harmonia familiar. Para todo mundo conseguir estar bem, né? Não tem como. E isso foi muito feito no caso do Robertinho. Né? Essa família entendeu dessa maneira. Hoje o Robertinho tem um laboratório, né, na casa dele. Eles pegaram uma dispensinha, e tem microscópio, tem tudo. Ele faz as experiências. A família fez um laboratório em casa. Fez um laboratório. Ele tem um viveiro de sapinhos, onde ele, né, ele vai ali e ele cria, e tem a fase de reprodutora. Meu Deus, então, de sapo? De sapos. Ele, né, mandou um vídeo pra mim explicando, mostrando onde tinha mais de 300 girinos, mostrando a fase da reprodução, onde vem a cauda, depois ele passa de um tanque pra outro, ele estuda esse tanque, ele decora. 300 girinos em casa? 300 girinos em casa, eles vão virando sapinhos. E Cadê o spray da coragem? Conforme esses sapinhos vão crescendo, ele devolve para onde ele pegou, que é o clube. Então, ele participa de um clube lá em São Paulo, e aí ele fica muito feliz. Hoje é o dia de eu fazer coletas no clube. E aí ele leva a maletinha dele com vários tubinhos de ensaio e canequinhas, onde a família tudo proporciona esse olhar. E é uma família que não gosta. Não tem essa, né? A mãe não gosta dos sapos, mas ela… É aí que tá, ela gosta do filho. Ela gosta do filho. É isso, é sobre isso. É. Eu brinquei de Minecraft, na fase do Minecraft. Eu aprendi cubo mágico. Não, eu tentei. Não consegui. Mas por quê? Nunca gostei de cubo mágico ou Minecraft. Eu gosto do Petrus. E o Petrus gosta dessas coisas. Então, né, se a gente quer ser interessante, vamos ser primeiro interessadas, né? Eu adorei isso, gente. Adorei. E aí, quando ele me mandou esse vídeo, na hora dos sapinhos, quando eles já estavam virando sapinhos, eu comecei a ver que ele estava dando nome. Aí eu falei, e agora pegou. Vai então, pegar. Eu cheguei e falei assim, olha, agora eu tô com uma preocupação, né? Chayara tá vendo que você está colocando nome nos seus sapinhos. Como você vai fazer? Você consegue levá-los de volta? Porque foi isso que você combinou com sua mãe, né? Tem um combinado. E aí ele falou assim, consigo. Eu vou lá e ele realmente faz, porque existe um envolvimento da família. Tchau, Henry. E existem valores. Vai embora o Henry, tá tudo certo. Vai embora o Henry, vai embora a Frida, a Frica. Adoro. Agora, o que eu acho maravilhoso nessa história, Yara, é que assim, você pega uma criança com muita intensidade, né? Você pega uma criança que parecia agressiva, mas na verdade era impulsiva. De todo modo, tem muita energia. Isso. Aí pega o interesse principal dela, ou algum dos interesses principais dela, e
oportuniza que essa energia toda seja direcionada para aquilo. E aí você tem uma criança tranquila. Não tranquila no sentido de boazinha, de pacata, porque não é o jeito dela. Mas tranquila porque a sua energia agora tem um foco positivo, produtivo, funcional. Olha que maravilhoso. É exatamente isso. E ao mesmo momento, a gente vai psicoeducando com valores essenciais para um bom relacionamento com o outro. Nesse processo todo. Processo todo. Então, por exemplo, quando um amigo fala sobre futebol, para ele é tão importante como você fala da vida do sapinho. Perfeito. A gente precisa mostrar respeito, como você gosta que o outro respeita você no momento que você fala perante os amigos. Legal. Porque esse é o desafio da criança intensa. Ela quer ser ouvida e ela quer falar a todo momento, né? E aí teve um momento que essa mesma criança chegou para mim e falou: Chayara, eu tô com um problema na escola, porque eu vou responder a professora e a professora fala assim: dá espaço para os seus amigos. Ai, já vivi isso. Né? É só ele que quer responder, dá espaço para os seus amigos. E ele se sentiu mal, porque é difícil ele ver, mas se eu sei e ninguém sabe, por que eu não posso sempre falar? Aí a gente precisa trabalhar esse contexto. Perfeito. E o que eu fiz? Eu trouxe um exemplo de fora para ele fazer essa associação e compreender. Então, um outro tema que ele já tinha visto, que ele gostava, eram os filmes do Harry Potter. Então eu falei, a Hermione é muito inteligente. E todo momento ela levanta a mão e ela quer responder. Porque ela sabe, ela quer mostrar que sabe. E aí, muitas vezes, ela é ignorada pelo professor. Sim. Como você acha que ela se sentiu? Né? E aí, quando ela percebeu que ela ouviu, né, o Harry e o Ron falando que ela queria tudo, que ela entrou ela ficou triste, foi lá pro banheiro, teve todo esse episódio, né? Ela conseguiu também reparar que ela precisava de um equilíbrio. E aí ele falou, nossa, então eu tô igual a Hermione. Perfeito. Porque ele entendeu que aquele momento estava em desequilíbrio. É muito mais fácil você ver no outro Hermione do que ver em si mesmo, né? Então, primeiro lá e depois Exatamente, né? Então, a gente vai entendendo e nós, como profissionais, temos o quê? Que fazer esse pareamento, essa psicoeducação, a atuação do protocolo, né? Da terapia, da metodologia em si, que é científica, que tem comprovação científica, e promover também um repertório para a família poder atuar com essas questões. Algo muito interessante que está acontecendo é o impacto do filme Divertidamente. Então, as crianças chegam e elas já falam, agora eu sei exatamente o que eu senti, Chayara. Eu fiquei com o coração nervoso, tudo, que é aquele ataque de ansiedade, né, que ela teve no momento ali do jogo, que muitas crianças estão conseguindo verbalizar, porque elas identificaram fora delas. É isso, né? O que eu sinto é isso aí. Tô vendo aqui. É isso. Legal. Que lindo, cara. Sensacional, sensacional. Adorei. Se a gente tiver permissão depois da família do Robertinho, a gente quer ver esses sapos. Tá. Vou entrar em contato com essa família, uma família muito querida. Que legal. Yara, a gente tem um quadro que também é um desafio nesse nosso podcast, que é o Troca-Troca. E a gente troca de lugar e você que faz as perguntas e eu que respondo. Você anima? Claro, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Você que manda. Geralmente, essa hora é a hora, eu brinco, é a hora da vingança, né? Né? Você pode perguntar o que você quiser, né? E eu brinco também que já rolou proibidão, já me fizeram perguntas meio, né? Isa, responda se quiser. Então, pode ser da minha infância, pode ser de mim, pode ser num papel. Não, Isa, então você é uma mãe aqui no meu consultório. Manda, você manda. E é difícil falar em vingança, porque é sempre um prazer falar sobre todas essas questões ali de desenvolvimento, né? Enfim, mas vamos falar então de desafios, né? Eu já te conheço, já sei das suas particularidades e como a gente trouxe um caso de uma criança intensa, eu sei que existe dentro de você uma criança muito intensa, muito criativa, né? Que é muito do fazer. E ser intensa não é
a voz mais alta e só a explosão, mas é essa da atuação em si. Eu tô nesse processo de mudança da minha casa e ainda tinha coisas na casa antiga, eu preciso devolver o apartamento antigo nessa sexta-feira, né? E ontem eu fui, meu marido foi comigo e ele é da organização. Então ele falou assim, bota tudo aqui, agora só tem isso, não várias coisas espalhadas, eu preciso também desse contexto, né? Pensando nessa sua explosividade, nessa sua intensidade em si, que gera essa criatividade, quais são os seus desafios com a família que às vezes é mais da organização, do concreto e não tanto de vamos lá pôr em ação? São muitos. São muitos, Yara. Nossa, eu tenho, na verdade, uma trajetória nessa área, né? Da vida. Então, assim, eu posso te relatar vários, tanto físicos como de programação, intangíveis. Por exemplo, quando eu casei, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha que sair todo final de semana. Um final de semana não saído era um final de semana não vivido. Imagina o peso pro marido, coitado. Coitado. Né? Então, tinha que ter esse fazer constante. Então, eu, né, era um fazer humano. Sim. Eu precisei voltar a ser humano, sabe? Então, assim, e ele me ensinou muito sobre isso. Ele me ensinou sobre o ficar em casa. Sim. Ele me ensinou sobre o silêncio. Que eu também era outra coisa que eu não conseguia. Então, tem uma coisa louca assim, nessa conexão, e a gente nunca tá com quem a gente tá por acaso, né? Nunca. E que por muito tempo isso pra mim eram defeitos dele. E que depois eu passei a entender, a hora que eu entendi tudo, eu falei, agora eu entendi aquilo que era o defeito na minha cabeça, na verdade era qualidade, e era o convite pra mim. E o complemento, né? Uau, né? Então foi uma virada de chave importantíssima, sabe? Porque eu cheguei em alguns momentos a pensar em me separar, porque ele não me acompanha, ele não vibra comigo, ele não tem nada a ver. Leituras completamente equivocadas. E a hora que eu vi, caraca, ele é incrível do jeito dele e faz convites importantes pra mim. Né? Foi muito legal essa parte. E tem a parte, você falou de organização, né? Eu sou uma bagunceira. Você já sabia. Então, eu sou aquela pessoa assim, por exemplo, eu tenho um estúdio em casa. Quem disse que eu fico no estúdio? Estúdio não dá pra ver nada, não dá pra ver os passarinhos, não dá pra ir lá fora, não dá pra sentir o tempo, não dá. Eu vou pro estúdio no último caso, então eu vou trabalhar na mesa da varanda, entendeu? Aí fica o computador, os livros, as coisas. Ele fica doido. Ele fala, essa bagunça, não sei o quê. Agora, a gente já se entende. Ele também já sabe que eu preciso disso. Ele também já sabe que eu não suporto uma rotina muito fechada. Sim. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu não, né? Eu adoro a minha não rotina. É uma frase que eu tenho há muito tempo, né? Mas também aprendi a valorizar a rotina. Porque tem coisas, por exemplo, alimentação, atividade física, que a rotina é maravilhosa. Né? Mas também foi a maturidade que me trouxe. Então, acho que é isso, assim, a gente tem desafios importantes, né, sobre isso, e acho que a gente conseguiu encontrar uma dinâmica e até uma admiração nessas diferenças. Sim. Talvez até uma inspiração no outro, sabe? Eu percebo que ele também conseguiu ver em mim qualidades que antes eram defeitos, sabe? E eu fiz esse processo com ele, assim. Mas foi desafio, sim. Foi desafio. Viagem, então, é outro negócio que... Aí tá todo mundo livre, né? Não tem o rigor de um trabalho, de uma coisa... Aí que tem que mesmo negociar, né? Como é que nós vamos fazer? Do seu jeito ou do meu jeito? Eu lembro uma vez que eu tava toda feliz. Eu amo viajar, né? E
E ele nem tanto. Gosta, mas não, né? E a gente chegou, assim, das primeiras viagens internacionais que a gente estava fazendo, a gente foi para Buenos Aires, né? E eu, assim, igual chavinho, né? Zaz, e a gente vai, e a gente faz, e a gente isso, e a gente aquilo. A primeira coisa que ele chegou quando entrou no quarto do hotel foi assim, e vamos manter isso aqui tudo organizado, senão daqui a pouco ninguém nem se acha aqui dentro, hein? E nossa, você tá feliz que a gente chegou? Exatamente o choque da intensidade da organização, né? Então, você foi num lugar ali muito assertivo de desafio, né? E que é convite constante para crescimento, para desenvolvimento. Bem interessante. E eu gostei muito, né, da sua fala, que eu lembrei agora dessa questão da rotina, né? O quanto a rotina, a previsibilidade é importante, Sim. mas o quanto uma pessoa criativa, que gosta do novo, que interage, que pode ser os pais ou a criança, Sim. precisa também desse equilíbrio. Sim. E isso eu vejo muito nas famílias, porque às vezes as crianças mais intensas, que é o nosso, né, tema de hoje, têm essa dificuldade de se colocar na rotina. Mas os pais podem, e hoje tem muitas dicas por aí, trazer uma rotina com criatividade, Sim. com dinamismo. Então, 8 horas é o horário do banho, mas pode ser um banho com bolinha de sabão, pode ser um banho com luzes coloridas no banheiro, pode ser um banho, né, com os brinquedos que eu vou lavar. Sim. Então, a gente pode usar esse equilíbrio até por conta dos pais serem diferentes e os dois ficarem satisfeitos. Ele está tomando banho às 8. Sim. É a minha rotininha, mas de uma maneira divertida, até para aquela criança que é mais intensa conseguir aderir melhor àquela atividade. Eu preciso dessa pluralidade de ação, né? Eu gosto, eu falo que quando a gente constrói a rotina, por exemplo, né, deixa na parede a rotina da criança e tal, ter uns post-its coloridos de algumas coisas que podem ser modificadas, que podem ser flexibilizadas. Tem coisas que não dá, tem coisas que não tem negociação. A horário de entrar na escola, não tem como negociar. Mas tem outras coisas que dá. Então, para a criança poder escolher essa semana onde vai ficar o laranjinha, que é o, sei lá, né, qualquer coisa que ela possa mudar. O passeio vai ser na segunda ou na quarta, ou sei lá, né? Então, porque para a criança mais tranquila, a rotina é uma estrutura que traz segurança. Isso. Para a criança mais intensa, criativa, animada, como eu brinco, a rotina parece prisão. Então, quando a gente consegue flexibilizar isso para não ficar essa sensação de preso, né? Facilita muito a adesão. Muito. E você pode deixar a mesma atividade, mas trazer diferentes formas de atuação. Sim. Eu não mexo na rotina, mas eu faço a tarefa hoje na cozinha e amanhã eu faço a tarefa no quarto. Eu faço a gravação no estúdio. Muito bom. E hoje eu faço na varanda. Isso. É a sua rotina de gravação, mas tem essa flexibilização do ambiente. É isso, é isso. Agora, tem espaço para mais uma pergunta? Bora! Né? As crianças e as pessoas mais intensas, elas têm a criatividade é uma atitude, um valor ali mais exacerbado. Então, é fácil criar, porque minha mente está em todo momento buscando novidade. Sim. Então, eu trago essa criatividade. E muitas vezes eu vejo o criar sendo negligenciado pela a pessoa mais prática, né? Eu sinto isso também, porque eu tenho uma mente, eu sou muito calma, mas trago uma mente da bagunça, da criatividade, de turbilhante. Né? E aí, quando eu pego cada colherzinha de café do meu consultório e coloco um biscuit de florzinha para aquela família se sentir acolhida, entrar no momento. Muitas vezes eu sou criticada, você já não tem tempo e ainda faz isso, mas aquilo é tão grande, né? Acredito que você deve ter passado por olhar para as pequenas coisas que poderiam fazer e ser negligenciada, né, por essa falta de gerenciamento ou não desse tempo, com o que você acha que é importante da criatividade. Aconteceu algo parecido, assim? Algum episódio? Eu acho que eu negligencio os detalhes. Eu sou muito criativa e muito inventiva, mas eu não tenho tanta paciência. Então, eu me sinto devendo, quase sempre, nos detalhes. Porque justamente por ter as ideias, eu vejo.
Eu penso. Mas como eu não tenho paciência, acabo não fazendo muitas vezes. Então é meio que uma dualidade, né? Comigo mesmo, assim, Entendi. sabe? Mas que também eu aprendi que algumas coisas eu não dou conta mesmo e tá tudo bem, sabe? Uhum. Então, assim, eu botei na minha cabeça assim, melhor feito que perfeito, Uhum. Isso. sabe? Então, eu tenho um pouco isso, né? Mas é um pouco daquilo também que acho que eu te contei nos bastidores, né? Que quando a gente tava escolhendo essa estrela, né? E, na verdade, ela não era uma estrela de pôr na mesa, né? Era um objeto que eu queria entregar para os convidados, depois um presente, nem ia aparecer, né? Uhum. E tinha essa questão de, poxa, temos que resolver isso. E o meu marido, prático, querendo organizar no prazo que tinha para gravação e tal, vamos resolver isso. E ele já tinha uma ideia pronta que era ótima, mas que eu falei, não é isso, né? E eu tenho essa coisa de conectar, de tudo tem que ter sentido, sabe? Assim, se não tiver sentido, não achei ainda a coisa, não, né? Então eu tenho muito essa coisa, e eu não sei muito explicar. Uhum. É meu, assim. Então eu falei, cara, não é isso que eu quero dar para as pessoas e tal. E aí fiquei no meu processo procurando opções e olhando, né? Até que eu achei essa estrela. É isso, e aí dá um negócio dentro, né? Dá um negócio dentro. É isso, né? Check, é isso, porque tem sentido, diz tudo, é estrela guia, uma estrela ilumina, né? Tem brilho. Tem brilho, sabe? E inspira, né? E aí, então eu acho que eu passo um pouco mais por isso, sabe? De sentir as coisas, de querer as coisas. Não é exatamente do meu jeito, é também, quem convive comigo sabe. mas é muito nisso, assim, de conectar. Não é só pra cumprir tabela. Uhum. Entende? Sim. Nada é só pra cumprir tabela. Tem que ter um sentido, tem que ser uma coisa que realmente entregue, que realmente... Então, assim, é isso. Aí eu, às vezes, peco nos detalhes, né? Fico tão atrás de algo que faça sentido, que aquela coisinha, não deu tempo, não fiz, não olhei, não, sabe? Uhum. Então, eu acho que um pouco nesse lugar do detalhe eu me sinto devendo, às vezes. Mas se o montante for... O macro vai. Funciona, né? Tá funcionando. Muito bom. Bora destrocar? Bora destrocar. Muito bom. Muito bom, gente. É gostoso também ir pro outro lado. Você gosta de vir pra cá? Você prefere qual? Eu gosto. Na verdade, eu me sinto muito nesse lugar. Acho que eu troco o tempo todo. Sim. Porque como psicóloga, eu preciso ouvir muito. A escuta ativa é algo muito especial. E às vezes, uma coisinha faz todo o insight ali da gente Muda perceber, tudo. né? Uma escuta ativa onde a gente olha o contexto, não somente ouve, né? É um contexto de sentidos. Mas, ao mesmo tempo, o questionar, o trazer, né? Isso também faz parte Sim. do dia a dia, É muito quando legal. a gente envolve as famílias, né? Muito legal. Saber esse equilíbrio do ouvir, do perguntar. Eu achei muito interessante no próprio Divertidamente, né? No filme que me impactou muito, muito. É maravilhoso. O lançamento dele, eu fiquei muito feliz. A Disney me contratou para fazer o lançamento no Brasil. Que Então chique, gente. foi algo muito especial para mim, né? E o impacto do filme só ter tido essa representatividade, né? Que legal. E um momento a inveja chega e ela fala assim, né? Ela fala assim, mas como que eu posso me aproximar da pessoa? E a inveja falou, faz perguntas sobre ela. As pessoas adoram falar sobre elas. E isso é algo que acho que fica até como uma reflexão para a gente, né, ir fechando, finalizando, o quão é importante a gente mostrar o interesse pelo outro, perguntar, né, para o outro, e essa troca traz isso, saber um pouquinho mais do outro, das dificuldades, porque muitas vezes, eu não sei, Isa, mas eu sinto que as pessoas até seguem a gente no Instagram, nos perfis, nas redes sociais, porque eles têm isso, gostaria de saber um pouquinho, gostaria da vida, de entender, Sim. Não só o profissional, mas quando eu coloco alguma coisa do meu pessoal, quanto isso gera, às vezes, o engajamento que as pessoas querem participar, Sim. entender até as nossas dificuldades, do ser humano, né? Ali, né? Que é um ser humano, né? Sim, muito legal. Querida, eis que chega a hora desta... Derrubei tudo agora.
Eis que chega a hora do troféu Estrela Guia, né? Que lindo. Nesse caso do Robertinho, eu queria que você dissesse, se você pudesse pensar em alguém, né, que foi realmente determinante, e aí pode ser para alguém que não está aqui, pode ser para você mesma, pode ser para qualquer pessoa envolvida nessa história. Quem você acha que merece o troféu Estrela Guia, no sentido de ter sido a luz, de ter sido alguém que iluminou a situação ali e que acabou trazendo um desfecho diferente, né, para essa história? Para quem você entregaria? Eu entregaria para a mãe, né? Na verdade, acho que para os pais. Porque eles têm ali uma dinâmica de compreensão, de abertura para o novo, né? Isso é muito importante. Dessa união. Que lindo. Então, os valores nessa família são trabalhados o tempo todo. Valores importantes para aquela família. Sim. O que eles identificaram, né? A maneira como criam seus filhos, potencializam e escutam. Acho que, sem dúvida, essa família toda, ela merece esse troféu Estrela Guia. Que lindo! E eu entrego para você. Muito obrigada. Vai ficar num lugar muito especial. Quero te agradecer demais, 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 demais por ter vindo, por ter iluminado a gente com seu saber, com seu conhecimento. Olha, ela muda de cor? Muda de cor, pode escolher aqui, ó. Tem 3 opções. Sim, lindo. Muito bom. E agradecer de verdade, Yara. Tenho sempre mesmo muito carinho, muita admiração. Foi uma troca muito especial para mim e acredito que para todo mundo que está acompanhando. Para mim também. A Isa fala, eu abaixo a cabeça e vou atrás. Maravilhoso. É um elo de confiança, né? Desse carinho que é construído às vezes de momentos tão simples, né? Muita gente se conhecendo no virtual. Sim. E aí quando vem para o real, potencializa, isso é bom demais, né? É bom demais. E eu tenho momentos protagonizados com você que eu sou extremamente grata, assim, pela tua acolhida, pelo teu carinho, pela forma realmente empática que você não só demonstra nas redes e na fala, mas que eu pude viver como alvo, né, do teu carinho. Você sabe das coisas que eu estou falando, viu? Sim, e eu tenho muito importante para mim. Um carinho muito grande, uma gratidão mesmo. De verdade, do coração. Eu agradeço muito. Ainda quero te receber em casa, ainda não fizemos isso. Não. Falamos, ainda não conseguimos viabilizar, mas o convite está de pé. Faremos pro vinho, né? Quero uma conversa. Isso! Vinho. Isso, vinho terapia. A próxima eu vou aceitar também, que eu não consegui participar daquele evento. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Se você quiser deixar aí as suas últimas palavras, assim, o deixa brilhar, o que vai ficar brilhando na cabeça de quem está nos assistindo da sua despedida? Sim, quero agradecer muito esse momento para falar, né, com vocês, através da Isa, que já é uma potência, que já brilha. Mas assim, é muito importante ouvir esses podcasts, toda essa inspiração, usar o que os profissionais trazem de estudos no dia a dia, do que é lá científico, do que funciona, e compreender, interpretar para vocês. Não daquela maneira como é falado, mas como a maneira como funciona para cada um. Então, se o conto de hoje pode trazer talvez um insight, onde você precisa identificar as necessidades dos seus filhos e potencializar aquilo que eles têm de melhor para poder brilhar como essa estrela linda, faça isso, porque a família toda brilha quando a gente escuta, quando a gente acolhe, quando a gente vive no pertencimento, a entrega é fantástica. Maravilhosa, querida. Bom demais. Muito obrigada. Gente, que delícia! Chegou aí? Porque, olha, foi uma delícia estar aqui, trocar com essa querida que é a Yara. E eu espero que você também tenha sentido todas as boas energias que a gente emanou daqui, viu? Eu quero agradecer mais uma vez a Gisele Kids, que patrocina essa temporada, e recomendar, se você não conhece, conheça Óleos Essenciais, Home Spray e Bernardo o Corajoso, um livro super especial que fala como que as crianças podem usar esses recursos também nas suas vidas. Sempre bom a gente contar com marcas que apoiam a infância, que tem esse olhar, porque, gente, se ela tá aqui é porque ela tem esse olhar respeitoso para a criança, para a infância. Então, é isso, gente querida, que Deus te abençoe. Tamo junto, gratidão sem limites por estar conosco e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Você já notou um certo desconforto quando seu filho está ansioso?
Aquela preocupação quando ele tem dificuldade em se concentrar? Ou aquele medo que parece deixar ele mais reservado? Você não está sozinho. Milhares de pais e mães passam por isso todos os dias. Eu entendi. E foi com esse entendimento e com o carinho de mãe que eu, Gisele, após 10 anos ajudando famílias através da psicologia infantil, criei uma linha especial de óleos essenciais. Não são apenas produtos, são ferramentas feitas para trazer tranquilidade, foco e coragem ao dia a dia das nossas crianças. Porque no fundo, o que todos nós desejamos é ver nossos filhos felizes, seguros e preparados para enfrentar o mundo. Gisele Kids, para pais que se importam com o equilíbrio emocional dos seus filhos.